Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br, e hoje eu vou conversar com uma escritora que já no seu primeiro romance foi finalista do Prêmio São Paulo e recentemente ela lançou o seu segundo romance. Ela se chama Rodolfo, que já se tornou uma das minhas leituras favoritas desse ano, e eu terminei o livro querendo muito conversar com alguém sobre ele, e tenho essa sorte de poder conversar com a autora, esse privilégio. Então, estou muito animado em receber aqui hoje Júlia Dantas. Seja bem-vinda. Oi, Bruno. Tudo bom? Obrigada por me receber. É um prazer estar aqui. Não sei se eu vou responder as tuas expectativas, porque às vezes o autor é a pior pessoa para conversar sobre o seu livro, né? Mas eu vou tentar. É engraçado, porque a gente às vezes tem uma relação particular com o livro, algumas interpretações que estão muito distantes, né, daquilo que o autor imaginava, mas eu acho divertido, eu acho um contraste interessante. Mas antes de falar dos teus livros, começar pela pergunta tradicional aqui que eu sempre abro o podcast, quero saber quais foram as obras, os autores que te fizeram se apaixonar pela leitura lá atrás, na tua infância. Na minha infância, eu me apaixonei por aqueles livros bem clássicos, eu acho, de criança, assim, tipo... Eu lembro de ler a Bruxonilda, sabe? Não sei se é da tua época. E depois toda aquela série, a que tinha a droga do amor, a droga da obediência, não sei o quê. Daí um pouco mais na pré-adolescente. Eram os caras. Isso, os caras. Pedro Bandeira. Todos do Pedro Bandeira. Eu adorava também aquelas coisas tipo Snoopy, Mafalda, Calvin Haroldo. Então acho que eu comecei por um caminho bem clássico de criança, assim. E já desde cedo tu se interessou pela escrita? Sim, era algo que eu sempre fazia, nem sei dizer quando eu comecei, assim, mas eu gostava de ficar inventando minhas historinhas ou brincando de palavras, uma coisa que eu peguei muito com meu pai, assim, ficar brincando com, sei lá, palíndromos, com jogos de caça-palavras, e depois palavras cruzadas. Então sempre curti muito, assim, para mim sempre foi meio que uma diversão, a coisa dos jogos de palavras mesmo, assim, né, no sentido mais tradicional de jogo, assim, de brincadeira. E escrever meio que veio junto, eu acho, assim, né? Eu criava historinhas, escrevia umas coisas aleatórias, sei lá, tipo, tinha caderninhos, nunca tive exatamente um diário, assim. Tinha muitos caderninhos que eu ficava enchendo com, sei lá, qualquer coisa, assim. Então, não sei, sempre fez parte do meu jeito de pensar, eu acho, mais do que me expressar, porque em geral eu não mostrava isso pra ninguém, mas era parte do meu jeito de pensar mesmo. Foi por conta da escrita que tu se interessou por jornalismo? Foi, eu tinha essa ideia de que fazendo a faculdade de jornalismo eu ia poder escrever. Eu e muitos colegas, assim, né, a gente entrou no jornalismo porque a gente gostava de escrever e depois foi descobrindo que isso não é, assim, o mais importante no jornalismo que a maioria dos jornalistas faz, né, que é, sei lá, escrever as notícias do dia a dia ou escrever reportagem. Enfim, ficar nessa coisa que importa mais a técnica ali, né, de criar notícia, de investigar notícia, do que a qualidade do texto, assim. Então foi um pouco frustrante e, enfim, não por acaso eu saí do jornalismo, né? Porque eu vi que eu queria ser uma escritora, né? E não exatamente uma jornalista. E aí tu foi para a Argentina fazer teu mestrado, né? O que eu fui fazer lá foi uma pós, na verdade. O meu mestrado mesmo eu fiz anos depois aqui, que aí eu fiz em escrita criativa. Eu fui para a Argentina fazer uma pós em crítica de arte, e que foi muito legal, assim, mas em parte mais legal, eu acho, pela vivência na Argentina, do que pelo curso em si, porque aí tinha coisa do texto, né, que eu gostava, das críticas, mas aí me faltava enfim, me faltava um longo percurso de estudar arte mesmo, assim, né, porque ele era muito mais ligado às artes visuais, então não tinha muito a coisa da literatura, que eu teria, sei lá, entendido um pouco mais. Mas foi uma experiência muito boa, assim, de qualquer forma, né? E lá, daí, enfim, escrevi um pouco mais, mas foi isso. Também não levei adiante essa carreira de crítica de arte, sei lá, também ficou por aí, assim, né? Quando foi que tu começou a levar a escrita a sério, mais? Foi mais quando eu tinha... Até foi antes de eu ir morar na Argentina, mas eu não tinha feito muita coisa com isso. Mas eu tinha uns 20 anos, eu estava no meio da faculdade, e eu fui fazer a oficina do Assis Brasil, que é uma oficina clássica daqui, né? E agora, enfim, acho que do país todo, né? Vem gente de fora e tal. Então, eu tinha 20 anos, fui fazer a oficina e ele me incentivava muito, assim, a continuar escrevendo. Ele dizia, vem aqui fazer o mestrado da escrita criativa. Enfim, nem graduada estava.
E eu comecei a achar, porque eu tinha entrado meio que assim, eu gosto de escrever e quero escrever mais. E era isso, assim, né? Mas aí lá, dentro da oficina, em contato com muito pelo incentivo da CIS, em contato com meus colegas, fui percebendo que era algo que eu podia levar um pouco mais a sério, talvez, né? E começar a escrever para publicar, para ir atrás, e tentar escrever um livro, porque antes eu escrevia essas coisas soltas, assim, um conto aqui, um conto lá. Então, foi ali. Mas eu só fui, de fato, publicar o Ruína Leveza 10 anos depois. Então, enfim, eu sou bem devagar em tudo que eu faço. E nisso não foi diferente, né? Mas foi lá que ficou essa ideia do tipo, tá, acho que um dia eu vou fazer um livro. Você é meio tartaruga, é isso? Isso, boa. Mas então, além da Argentina, tu morou no Peru também, né? Isso. Também foi estudando ou só foi atrás de uma experiência? Aí foi mais à toa, assim, eu fui direto, né? Eu tinha passado um ano e pouco em Buenos Aires. Em Buenos Aires tinha trabalhado umas coisas aleatórias, assim, tipo telemarketing. E depois comecei a trabalhar com tradução. Com esse contato das traduções, eu consegui viajar e ficar trabalhando à distância, assim, né? Então eu fui para o Peru e trabalhava para a Argentina e traduzindo daí do espanhol para o português e tal. Mas para o Peru eu fui só porque eu já tinha viajado assim por lá muitos anos antes, muitos não, alguns anos antes. Tinha gostado muito e tinha me interessado muito a ideia de como será que é morar num lugar com uma cultura tão diferente da que eu fui criada, assim. Aí foi isso, eu fui para lá, fiquei um ano em Cusco. E tu traduzia literatura mesmo? Não, eu traduzia legendas, Olha só. é, Legal. que é uma viagem, assim, é legal. É legal, mas é uma viagem. Traduzia legendas e traduzia, às vezes, uns artigos acadêmicos, assim, uns ensaios e tal, daí na área da arte, mas traduzia legenda de seriado, de videogame, essas coisas. Como assim uma viagem? O que isso quer dizer? Porque, em geral, e aí depois, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei a trabalhar com tradução, numa empresa de tradução. E aí a gente recebe, não sei se já trabalhou com isso ou já viu isso, mas a gente recebe o arquivo com os textos, a marcação do tempo, aí tu tem que respeitar ali o número de caracteres para que dê tempo, né, para que fique só em 2 linhas e para que dê tempo da pessoa ler, então é tudo contadinho assim, né? Então, por isso que às vezes aparecem umas adaptações bizarras em legenda assim, porque tem que caber ali. E tu recebe o texto e, em geral, tu não tem acesso ao vídeo, sobretudo em videogame, que eles ainda não foram lançados. Então, tu não tem imagem nenhuma, assim. E aí tem coisas que ficam ambíguas e tu fica, tá, como é que eu vou saber isso aqui, né? Aí tem que tentar consultar a pessoa e saber, tá, quando ele diz, ele tá olhando para o lado ou é para frente, a pessoa tá na mesma sala, não tá. Então, é uma viagem por isso. Tu tem que ficar imaginando na tua cabeça coisas que tu não enxerga e consultar alguém por escrito a respeito do que está acontecendo, e a partir dali tu tenta fazer a melhor legenda possível. Mas tem um lado divertido. Tu falou aí de legenda de videogame. Teve um caso recente de um jogo que no menu de criação do personagem tinha as partes do corpo do personagem para você editar. E aí tinha um peito, né? Em inglês era chest. E aí, provavelmente o cara sem ver, né? Traduziu como baú. Horrível, assim. Depois acho que consertaram, mas ficou folclórico já, né? Isso é culpa da falta de imagem. O pobre tradutor tá lá com uma lista de palavras sem contexto. Terrível. Mas então, 2015 que tu lançou o Ruína Leveza? Uhum, foi. Quanto tempo tu demorou escrevendo, já que tu disse que é meio tartaruga? Acho que foi uns 4 anos, assim, entre começar e chegar na versão final, né? Então, isso envolve, enfim, escrever, reescrever e mudar de ideia e alterar coisas, tudo isso, né? Uhum. Mas eu acho que deu uns 4 anos também. Eu faço uns hiatos na escrita, tipo, eu paro de escrever, aí deixo lá largado, aí eu volto. Então, também a demora é um pouco isso, assim, né? Tem ali uns lapsos. Antes de entrar no livro propriamente dito, só para tirar uma coisa do caminho, porque eu sei que, como tu morou no Peru, fica sempre aquela coisa de, esse livro é autobiográfico, não sei o quê, né? Que eu confesso que eu nunca tenho muito interesse em saber disso, mas eu sei que as pessoas sempre têm. Porque para mim não faz muita diferença, sabe? Eu não vou me relacionar com a obra de uma maneira diferente se eu souber que aquilo aconteceu mesmo ou não. Uhum. Mas, para tirar isso do caminho, assim, tem algo de autobiográfico dessa história?
Não, na história, não. O que tem de autobiográfico ali é, sei lá, as descrições de lugares são como, de fato, eu as vi, assim, né? Eu estive nesses lugares, né? Não no mochilão como a Sarah, mas morando lá, visitando e tal. Então, aquilo lá, do jeito que eu apresento, é o jeito que eu vejo, real, assim, né? Mas em termos de desdobramentos da história, de enredo, de acontecimentos, de situações, não, é tudo ficção. As pessoas às vezes ficam meio decepcionadas quando eu digo isso, mas... Não sei porquê, né? Não sei. Mas então, a Sarah passa por diversos lugares no Peru. Tu passou por todos aqueles lugares? Por uns 90%, eu acho. E tem um ali que é quando ela visita a Rosa, né, lá para os lados da Amazônia, que eu não estive exatamente ali, mas eu tive do lado. E agora eu já nem lembro por que no livro, eu acho que era uma questão das estradas, assim, do percurso, que não fazia sentido ela ir para o lugar que eu conhecia, então ela vai para um lugar isso que eu sei que é muito parecido ao lugar que eu conheci, mas o que eu conheci de fato estava mais perto da fronteira com o Acre. Mas o resto eu conheci, sim. Uhum. Bom, o Ruína e Leveza, ele tem algo que eu classifico como uma angústia milênio, assim. Total. É uma coisa bem da nossa geração, assim. Lógico, de uma classe média também, né? Porque Uhum. não cabe para todo mundo. Mas é uma personagem que ela vê o caminho dela traçado de maneira muito simples, né? Muito clara, que não é um caminho ruim, mas é um caminho também que, por um lado, é fácil, mas por outro lado leva lá uma certa estagnação, né? A gente tem essa coisa do ela vai lá, faz a faculdade, consegue um emprego, aquele caminho bem arranjado, mas ao mesmo tempo ela sabe que vai ser difícil crescer muito, comprar um imóvel, né, que é um problema para nossa geração. Era realmente um tema, essa angústia millennial no livro? Quando eu escrevi, eu não pensava nesses termos, mas depois de pronto eu vi que sim, que ele é muito ligado à nossa geração e, enfim, a minha classe social também, né? Tipo, a classe social de alguém que consegue juntar suas economias e viajar. E além disso, depois, né, com o passar do tempo, eu vi que não só ele estava muito ligado à nossa geração, a essa faixa etária, vivendo nesse período, como ele estava muito ligado também ao que era aquela época, assim, né? Eu me formei na faculdade em 2008 e era, enfim, a gente estava numa época do Brasil de pleno emprego, de abundância, assim, né? Tu podia dizer, não, eu vou largar esse emprego aqui e vou ir morar na Argentina, trabalhar no telemarketing, porque, sei lá, depois eu volto e vai ter um emprego para mim, tipo, e tá tudo bem, assim, né? Então, tinha uma certa segurança social mesmo, assim, e de possibilidades de caminho, que eu acho que para as gerações que vieram depois já não houve, né? E hoje em dia menos ainda. Mas teve esse momento ali, né, em que tudo se alinhou para que as pessoas da nossa idade, com alguma, enfim, um mínimo de estabilidade econômica, tiveram esse leque de possibilidades de como levar a vida adiante, né? E eu acho que a gente respondeu a isso tentando lidar com essa angústia, assim, né? Do tipo, tá, tem um monte de coisa que eu posso fazer, então agora eu vou ter que pensar o que eu quero, né? Porque se tu não pode escolher, tu não precisa pensar no que tu deseja, né? A gente só se angustia com isso quando tem as opções. Então eu acho que a nossa angústia millennium vem um pouco daí, assim, a gente foi uma geração privilegiada no sentido de chegar na idade adulta num mundo que oferecia muitos caminhos, né? E eu não sei como está hoje, né? Eu fico pensando, quem está se formando hoje deve estar numa angústia muito mais dura do que essa, porque não vai ser uma angústia existencial, né? Vai ser uma angústia de como é que eu vou sobreviver. Então, eu acho que ele acabou sendo um livro ligado muito à geração e àquele período ali. É engraçado porque tu falou essa coisa do emprego, né? Ah, você pode perder o emprego e tal. E no livro, mesmo que isso não seja uma temática tão forte, mas existe um momento em que a Sarah percebe que ela não é tão indispensável assim Uhum. no trabalho, na empresa e pela qual ela se doava até mais do que o necessário, né? Era uma reflexão que tu queria colocar também? Eu acho que isso tem muito do que significa se tornar adulto, assim, né? Eu acho que todo mundo passa um pouco por isso, né? Porque tu é, não sei, enfim, quem nasce numa família com
pessoas razoavelmente boas pessoas, tu é criado com a noção de que tu é especial, enfim, né? De que tu é, nossa, meu filhinho, meu netinho, sei lá, né? E aí virar adulto, acho que passa um pouco por descobrir que tu não é, né? Que no mundo real a gente é só mais um, e de que sempre tem pessoas mais talentosas do que nós e mais inteligentes do que nós, mais engraçadas do que nós. Então, eu acho que ali entra um pouco nesse percurso dela, de que é um percurso super comum, assim, nesses romances de formação, né? Que é o de se passar a se entender adulto, assim, se enxergar na sociedade como um indivíduo independente e crescido, assim, né? Tu não tá mais ligado àquelas expectativas familiares, que são sempre muito boazinhas conosco, né? Mas tu responde ao que a sociedade espera de ti. Agora, falando um pouco da linguagem do livro, ele tem uma aproximação da oralidade, né? É narrado em primeira pessoa, então em muitos momentos ela se aproxima bastante da oralidade, ela usa expressões, fala consigo mesma, às vezes ela é meio prolixa e vai divagando, né? Uhum. Como foi esse trabalho com a linguagem nesse livro? Eu tentei muito achar um equilíbrio, assim, que fosse entre isso, né? Essa voz que parece um pensamento, às vezes parece quase um fluxo de consciência, mas que se equilibrasse com partes mais normais, digamos, para não ficar insuportável de ler, né? Porque ninguém aguenta ler 200 páginas de pensamento livre, né? Seria uma chatice, assim. Então fui tentando construir isso, assim, momentos um pouco mais neutros de descanso e que em momentos, sei lá, de maior tensão ou de maior emoção, eles entram mais na cabeça dela, né? E aí entram nisso que tu falou do oralizado, né? Que seria mais a linguagem dela caso ela estivesse falando tudo aquilo. Então, tentando achar esse equilíbrio de ritmos aí para não assustar ninguém, enfim, né? Para não ficar muito chato. Tu fala dessa questão de ter momentos de alívio. Eu senti muito isso com o Diário dos Sonhos. Parece que é um momento assim, Uhum, vamos dar uma respirada, vamos abraçar algo mais poético aqui. E é engraçado uhum. porque, de alguma maneira, isso tem a ver também com os e-mails da Francesca, ou Francesca, não sei como Uhum. você pensou a pronúncia. Ela se chama Murilo. Rodolfo, mas ele se chama Eu Murilo. sou péssimo com nomes. O protagonista chama Murilo, então é isso aí. Não, ela se chama Rodolfo. Eu erro o nome o tempo todo. A última vez eu errei em sequência 2 vezes o nome do autor que eu entrevistei aqui, o nome do livro do autor que eu entrevistei aqui. Mas tudo bem, porque eu corto na edição e finge que não acontece. É, mas então, essa parte dos diários de sonhos foi pensado mesmo como um respiro, ou tu tinha uma outra intenção? Não, era muito pelo respiro mesmo, por fazer uma transição mais suave, assim, entre os capítulos que eram em Porto Alegre, né, cidade prévia dela, e os capítulos da viagem, assim. Eu ficava com a sensação de que ir direto era um corte meio brusco, assim, meio alucinante demais, sabe? Tem um monte de coisa acontecendo aqui em Porto Alegre, ela perdeu emprego, ela tá brigando com as pessoas, e aí corta pro Peru e ela tá lá, sei lá, brigando daí com o Lúcio e tentando fazer, enfim. Eu achava que era meio demais, assim. Então, sim, os Diários dos Sonhos foram para dar um respiro e fazer uma transição mais delicada, assim. São muito legais os diários. Eu fiquei pensando, pô, queria ler mais disso aqui. São poucos e são curtos. Pô, tem umas coisas tão legais aqui, sabe? Daria um conto maior, assim, dentro do livro. Só de sonho, será? Ia É, ser uma podia doideira. ser, podia ser. Eu leria. Mas então, tu falou do Lúcio, né? O relacionamento dela com o Lúcio é bem esquisito, né? E além de bem esquisito, ele nunca é definido, né? A gente não sabe exatamente o que Uhum. acontece entre eles. Tem uma tensão, mas a gente não sabe que tipo de tensão exatamente também. E o Lúcio é esse personagem, também ele todo esquisitão, né? Como foi para te construir esse relacionamento? Por que esse relacionamento tão indefinido assim entre eles, que acabam sendo, eles não acabam nem sendo exatamente um casal, né? Mas são os dois protagonistas ali que guiam a história. O Lúcio esquisito surge de um mosaico, assim, de muitos argentinos que eu conheci, enfim, né, eu morei lá, e conheci muito esse perfil meio riponga, viajeiro, assim, argentino,
E fui compondo esse mosaico no Lúcio, assim. Então ele é meio que um pedacinho de muita gente, assim. E aí a relação deles, que é isso, acabou ficando super no ar, né? Aí aquelas diferenças de falar com o autor ou com outros leitores. Na minha cabeça era uma amizade, eu queria que fosse uma amizade, assim, né? Primeiro porque eu queria meio que mostrar a Sarah largando mão, né, de definir o seu caminho a partir dos homens com quem ela se relacionava, então eu queria que ele fosse um amigo. E porque eu acho as amizades, as relações, possivelmente as mais transformadoras que a gente tem na vida, assim. Então, para mim, era uma amizade, mas já me aconteceu mais de uma vez, assim, das pessoas terem certeza que eles viraram um casal. Tinha ido participar de uma roda de leitura, que o pessoal tinha lido já o livro inteiro e tal, e aí eles estavam comentando, porque o Lúcio isso, o Lúcio aquilo, e aí uma guria disse, não, depois que eles passaram aquela noite juntos, e eu fiquei assim, tipo, sabe, levantei os olhinhos, assim, tipo, do que ela tá falando, né? Não sei que momento ela tem tanta certeza que isso aconteceu, assim. Mas tem gente que tem certeza, enfim, na minha cabeça não rolava. Mas é isso, né? O livro vai para o mundo e não é mais meu, né? Então, sei lá também, talvez eles tenham passado uma noite juntos sem eu saber, não sei. Na minha cabeça, eles eram realmente só amigos, mas existia uma tensão ali. Não sei se é uma tensão sexual ou um jogo de poder entre eles, né? Porque o Lúcio se impõe muito, né? Ele quer se impor. E se ele é baseado nos... em argentinos, tu conheceu uns argentinos meio estranhos também. Aliás, ó, eu não vou nem editar aqui o negócio do Ele Se Chama Murilo. Eu tenho uma pauta aqui do lado, e na pauta tá escrito Ele Se Chama Murilo, e eu tô com um livro do lado com Ele Se Chama Rodolfo. Literalmente, então as duas opções aqui na minha frente. Realmente. O último ponto que eu queria falar do Ruína e Leveza é que uma questão que a Sarah levanta algumas vezes sobre a cor da pele, né? Que ela é muito branca, ela é descendente, se não me engano, de portugueses e espanhóis, né? Que ela fala. E ela não se enxerga fisicamente como uma latino-americana, né? Então ela se sente mais estrangeira pela aparência. Agora sim, né? Essa questão biográfica, né? O que tu passou, talvez, no Peru, como é que foi isso? Essa parte de trabalhar foi fácil, porque sim, eu passei isso não só no Peru, né? Eu passo isso no Brasil, assim, eu sou aqui, né, sou aqui do Sul, tenho essa cara de Sul, e eu chego no Rio de Janeiro e as pessoas vêm falar comigo em inglês. Passei um tempo no Espírito Santo, sei lá, fui passar umas semanas sozinha, viajando pelo Espírito Santo. E as pessoas custavam acreditar que eu era brasileira. Tipo, tinha que convencer elas, assim. E o Espírito Santo, né, tá logo aqui, assim, saindo, enfim. Então, isso é algo que eu vivo aqui, assim, né? E quando eu tava morando no Peru, e aí eu tive que ir até o Acre, resolver uns negócios. E no Acre também, as pessoas vinham falar comigo fazendo mímica, e eu tinha que dizer, não pode falar comigo em português, tipo, eu sou brasileira. Eu sou brasileira, e eu, lá do Sul, e tal. Então, enfim, essa vivência, enfim, muita gente daqui, né, tem quando sai do Rio Grande do Sul, quando ultrapassa ali a barreira do Paraná, sei lá, começa a viver isso, assim, né, da gente ser abordado em inglês, das pessoas suporem que a gente é de outro lugar, assim. Viaja um pouco mais para o norte, as pessoas acham que eu sou argentina, e aí quando eu estava na Argentina, sei lá, achavam que eu era de lá, ou achavam que eu era europeia, no Peru era misturado, às vezes eu começava a falar, achavam que eu era argentina. Isso gera um incômodo? Eu fui me acostumando, né? Mas gerava um incômodo, assim. Acho que até mais no Brasil do que nos nossos países vizinhos, assim, né? Porque ficava, às vezes, me sentindo meio fora do meu país, assim, sabe? Tenho essa cara que ninguém reconhece como Brasil. Mas sim, fora daqui também me incomodava um pouco, porque aí primeiro eu tinha que convencer que eu era brasileira, e aí tinha que depois dizer que eu não era, tipo, o tipo de brasileira que eles esperavam, né, do estereótipo brasileira, que vai saber sambar, e que, enfim, já começa pela minha cara, o meu tamanho, né, a gente tá no Zoom, mas eu sou super baixinho. Então, não sei, tipo, eu dava um certo trabalho, assim, sabe? Primeiro dizer, não, eu sou brasileira mesmo, e depois dizer, não, eu não sei sambar, desculpa, sabe? Então era meio chato, assim. Super baixinha quanto? Agora eu fiquei curioso. Eu tenho 1,55. Aqui você nem seria tão baixinha aqui em Fortaleza.
Mas iam achar que eu sou brasileira ou iam falar comigo em inglês? Ah, não sei. Mas se você estivesse na praia, ia querer te vender coisas a preços exorbitantes. Isso com certeza. Isso dá muita raiva. Isso tem que dizer, não, eu sou brasileira, não vou pagar R$ 20 nessa caipirinha. Tipo, me faz o preço de Brasil. Mas então, Ruína e Leveza saiu pela Não Editora, né? Uhum. E também pela Não Editora, durante a pandemia, tu organizou, agora eu, ruim com nomes que sou, né? Vou ter que ler aqui, nome comprido, a antologia que foi Fake Fiction, Contos sobre um Brasil onde tudo pode ser verdade. Uhum. De onde surgiu essa ideia e como foi essa experiência de organizar a antologia? A ideia mesmo surgiu do Hosp, que é o editor, né, da Dublinense, e a gente estava conversando algum dia, sei lá, conversando no WhatsApp, assim, meio que jogando conversa fora e dizendo, falando mal, enfim, né, desse governo e falando mal do Brasil e lamentando o nosso cenário político e toda a tragédia cultural que ele traz. E aí o Hosp estava a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa, e aí ele disse, tá, né, vamos tentar fazer o que a gente sabe fazer, eu já trabalhei na Dublinense, né, anos atrás, nessa época não estava mais, e ele, vamos tentar fazer o que a gente sabe fazer, que é livro, né, vamos organizar um livro, vamos chamar um monte de gente para escrever contos sobre o nosso tempo e vamos tentar criar, sei lá, nossa pequena peça de resistência, assim. Então surgiu daí e a gente começou daí a ir atrás de autores pedindo isso, escreve um conto sobre o Brasil de hoje. Era meio que a pauta, assim. E aí veio daí, né? Então a gente acabou com 36 contos sobre o Brasil enfim, daquela época que perdura até hoje, mas tomara, acabe. Tomara. É engraçado porque Contos sobre um Brasil onde tudo pode ser verdade. Se chamasse Contos sobre um Brasil onde tudo pode ser mentira, também caberia perfeitamente, né? É verdade. Mas então, tu falou aí que tu trabalhou um tempo como editora, né, na Dublinense. Essa experiência como editora foi importante para ti como escritora também? Te fez mudar a perspectiva, algo assim? Acho que sim. Essa experiência e as experiências de oficina, eu fui aluna do Assis e depois fui aluna em várias oficinas de escrita. E acho que essas duas coisas mudam muito o modo como eu olho para o meu texto, assim, né? Se antes eu olhava meio que assim, tipo, meu texto, meu filhinho, sabe? Isso acabou, né? Eu olho agora para um texto que eu escrevi como sendo o texto, essa coisa que existe aqui, separada de mim, e ela tem que ser trabalhada e esculpida e polida até ela ficar boa, né? Então eu consegui muito separar o ego, né, do texto, assim. E isso é, enfim, obviamente muito bom e muito saudável por N motivos, né? Tanto porque te dá mais liberdade de reescrever e de editar e melhorar, quanto depois, se as pessoas não gostam do teu texto, não fica arrasado, né? Então, foi uma prática muito boa e que veio das oficinas. E também isso, de estar nesse lugar de editora, de trabalhar com o texto dos outros, né? E ficar vendo ali que, isso aqui é técnica, isso aqui é trabalho braçal, às vezes mesmo, de tu pegar e tu vai ler o mesmo texto 5 vezes e tu vai tirar todas as repetições, e é isso, tipo, dá trabalho, assim, é no braço, assim. Então, certamente isso muda o modo como eu enxergo os meus textos de hoje, né? Não sei se muda o jeito que eu escrevo, assim, né, na origem, mas certamente muda o jeito como eu levo o texto até a sua versão final, sem dúvida. Agora vamos para o... Ela se chama Camilo, vou usar todos os nomes de personagens agora. Não, mas ela se chama Rodolfo, que saiu esse ano, né, pela DBA Editora. O que me chamou a atenção de cara, assim, no livro, foi a frase de abertura, né? Era uma vez um homem. E ninguém começa um livro com Era uma vez à toa, né? E para mim, na minha leitura, pelo menos, o Ela se chama Rodolfo, ele é meio que uma fábula contemporânea, assim. A cena de abertura, para mim, já parece um pouco isso, porque ele tá ali tentando abrir uma porta que não se abre, não abre de maneira alguma, até que ele desiste. E aí depois, quando ele vai e gira a chave com delicadeza, ela abre. É meio que aquela coisa da regra, né, que quebra o encanto dos contos de fadas, assim. E depois teve vários outros signos, assim, que eu acho que identifiquei ou criei na minha cabeça. Inclusive, o fato do Rodolfo sempre andar para frente e devagar me fez pensar naquela fábula do coelho e da tartaruga, né?
que ela vai sempre em frente também, devagarzinho, e vence a corrida. Mas, enfim, independentemente das minhas viagens, esse Era Uma Vez claramente faz essa alusão, né? Você tinha isso na cabeça quando escreveu? Como... Eu adorei as viagens, adoro as viagens que as pessoas fazem. Mas sim, tinha. Na época, eu estava no mestrado, na escrita criativa, e o mestrado a gente termina com uma obra criativa e um ensaio teórico, né? A minha obra criativa foi uma versão muito inicial do Ela se chama Rodolfo. E o meu ensaio teórico passava muito pelos contos de fada. Era uma coisa que eu estava estudando na época. Nem sei dizer muito porquê, assim, aqueles interesses, sei lá, legal. que aparecem um pouco do nada. Porque é legal isso. Tipo, né? Eu li um texto um dia e pensei, que legal. Eu tinha lido aquele A Psicanálise dos Contos de Fada, sabe? Do Bruno Bettel, não sei dizer o sobrenome dele. E aí tinha achado, que legal isso daqui. E aí fui lendo, estudando e tal. Enfim, não segui, né, todas as regras, nem todas as estruturas, mas tem algo nele, sim, né? Essa coisa da porta, para mim era muito assim, tipo, agora a gente vai entrar no mundo mágico, agora vai mudar a coisa. E o próprio Rodolfo, um pouco quase como um objeto mágico, assim, né? Ele vai indo e vai transformando as coisas e tal, quase um amuleto mágico, enfim. Então tem isso. E aí eu Era Uma Vez, achei que sentava bem, assim, porque acho que às vezes ele tem um ar que é quase não realista, embora ele seja todo muito num registro realista, né? É um homem caminhando pela cidade, poucas coisas são mais literalmente pedestres do que essa. Mas aí tem os e-mails da Francesca, né? Que às vezes parecem uma coisa um pouco duvidosa, assim. Tu fica tipo, será que isso aqui é real, né? E ela também conta daí uns causos meio do folclore latino. Em alguns momentos tem esse ar, assim, um pouco menos realista. E achei que o Era Uma Vez servia também para já avisar o leitor, assim, né? Do tipo, olha, aqui, esse livro aqui talvez fuja um pouco do realismo contemporâneo, urbano, comum, assim. Além dos e-mails da Francesca, sei lá, não consigo. Nem eu sei. Sabe por quê? Porque eu escrevi o livro e era a Francisca. E aí eu mandei para uma amiga ler, para Natália Polesso ler, para dar o crédito, porque foi ela que respondeu dizendo: olha, eu li o livro inteiro como Francesca e não como Francisca, e eu acho que tem mais a ver. Mas ela não disse isso por escrito. E aí eu li e pensei, é verdade, ela tem toda razão. E fui lá e dei um substituir no livro inteiro. Mas como ela me mandou por escrito, eu nem sei se ela estava pensando Francesca ou Francesca. Não sei bem como eu li, mas então é isso, pode ser as duas coisas. Eu lia como Francesca mesmo, depois que veio me ocorrer que até pelo estilo podia ser Francesca. Eu penso nela como Francesca, mas acho que é aberto. Então ela se chama Francesca. Mas então, duas coisas interessantes. A primeira, essa coisa do movimento, né? Que, aliás, tem também no Ruína e Leveza. Mas no Ela se chama Rodolfo, em particular, depois que... Porque, enfim, para as pessoas acompanharem, né? O Murilo, ele encontra essa tartaruga, né? Uma tartaruga pequenininha, e ele quer se livrar dela. A Francesca, que alugou o apartamento para ele em condições bem estranhas, é a dona dessa tartaruga e vai indicando para ele sempre. Ela sempre tem um caos insólito para contar e um amigo que ela diz que pode receber a tartaruga. E ele vai atrás desse amigo por vários locais em Porto Alegre. E aí, o livro assume uma estrutura, isso eu achei muito engraçado, porque assume uma estrutura dessas histórias de viagem, meio coisa de road movie, essas coisas assim. Só que eles não estão na viagem, né? Ele vai e volta. Eu queria que tu falasse um pouco dessa estrutura e também, que é uma coisa também típica, tanto dos contos de fada quanto dos road movies, que é você encontrar personagens meio pitorescos. E ele encontra personagens muito pitorescos, desde, sei lá, um mímico que tenta enganar as pessoas com truques infantis, assim, até um açougueiro com um filho que parece ter tendências psicopatas, tudo. Então, assim, ele vai encontrando esses personagens que são meio fabulescos, assim, mas dentro de uma Porto Alegre muito realista, que ele descreve de maneira muito realista, ele fala daqueles problemas típicos de metrópoles, né? Então, eu queria que tu falasse disso, assim, dessa estrutura de caminhar e dessa incerteza, desse misto de realidade e ficção com esses personagens malucos. A estrutura é exatamente isso que tu disse, assim, eu queria fazer uma road story dentro da mesma cidade. E aí o jeito foi isso, tá? Então ele vai sair e voltar para casa todo dia.
Nem tudo foi viagem minha, então. Não, era exatamente isso, assim. Eu claramente gosto muito, né, de histórias de estrada. E eu tava muito querendo fazer algo que fosse aqui, né? Parte tem um pouco a ver com a minha vida, porque eu tinha, enfim, né, depois de morar na Argentina e no Peru, e aí depois tinha dado umas outras voltas ali por Equador, não sei o quê, eu tinha voltado para Porto Alegre. E aí tava, sei lá, um pouco querendo redescobrir a cidade, assim. Eu tinha passado todo, talvez, uns 3 anos fora. E tava querendo meio que me reconectar com a minha cidade, querendo, sei lá, passar a curtir mais a minha cidade. Ao mesmo tempo as pessoas me olhavam meio estranho, porque eu tinha sotaque espanhol na época. Eu voltei falando, sei lá, com umas entonações meio de espanhol, assim. Eu tinha passado uns 3 anos fora, então eu falava e as pessoas achavam, esse sotaque argentino aí e tal. E aí, enfim, aí eu ficava me sentindo estrangeira aqui mesmo, sabe? Enfim, então eu tava meio que nessa pilha, assim, né, eu quero explorar Porto Alegre, é isso aí que eu quero botar no meu livro, é Porto Alegre. E aí queria essa estrutura de viagem. E aí esses personagens peculiares vêm muito disso, né, as histórias de viagem costumam ter, né, esses encontros, às vezes um pouco insólitos, às vezes surpreendentes. Eu acho eles super realistas também, assim, porque eu acho que quando a gente viaja, a gente tá mais aberto a isso e tá mais atento a esse tipo de coisa. Mas elas estão por aí o tempo todo, né? Eu sou aquele tipo de pessoa, eu não sei, tem algo na minha cara, eu acho, muito abordável, assim. Que eu tô, tipo, no ônibus, eu tô sentada num lugar qualquer e as pessoas começam a puxar a conversa, assim. E eu embarco, né? Então também eu alimento. E aí me acontecem coisas meio surreais, assim, sei lá, já me aconteceu de estar sentada num ônibus e tal, e eu estava numa avenida longa, assim, ia ficar um bom tempo no ônibus. E aí senta do meu lado uma senhora, e aí não sei bem como, assim, que ela entra no assunto, acho que ela me pergunta, tu sabe onde fica o cartório tal? E eu, não sei direito, mas eu acho que é mais ou menos em tal lugar. E ela, não, porque eu tenho que ir lá resolver umas coisas da minha família, porque faz pouco eu descobri que eu fui roubada quando bebê. Eu fiquei, não, como assim, né? Então me conta essa história, sabe? E aí eu fico, e aí, pronto, aí eu tô engajada ali na coisa, né? Não é pra menos, né? Né? Então, assim, bom, se chegar ao ponto dessa senhora, eu vou ter que descer com ela e saber o fim da história, né? Porque e isso me acontece, assim, claro, na pandemia parou de acontecer, porque eu fiquei em casa, né? Pude ficar em casa, sobretudo. Mas eu não sei, eu acho que eu tenho uma cara abordável e eu dou espaço, assim, né? Eu faço perguntas, enfim, meu namorado às vezes me critica, assim, porque eu às vezes crio situações de, sei lá, estou numa mesa de bar com amigos e vem uma pessoa com um assunto qualquer e aí eu sou a pessoa que fica ali fazendo perguntas e tipo, fala mais sobre isso. Então, sei lá, tipo, já teve alguém uma vez tentou nos vender um curso de hipnose e eu fiquei, mas como é que é isso de hipnotizar as pessoas? E aí, tipo, e aí, de repente, eu estrago o rolê de todo mundo, assim, né? Mas, enfim, coisas insólitas estão por aí, né? Em todas as cidades, em todos os lugares. E eu acho que quando a gente viaja, a gente está mais aberto e presta mais atenção nessas coisas que na nossa cidade a gente não presta, né? Então eu queria também aproveitar esse momento de quem estava voltando a morar aqui depois de um tempo fora, e eu estava ainda com esse olhar de não sou daqui, de viajante e tal, né? E aí eu conseguia ir atrás dessas coisas também e estar atenta, assim, coisa que eu já perdi um pouco, né? Hoje em dia é isso, as pessoas me contam coisas aleatórias na rua e eu ouço, mas eu acho que o meu olhar já está muito mais de casa, sabe, do que de viajante, assim. Então, estava tentando, enfim, aproveitar esse momento e criar isso, assim, né, esse mundo em que, tipo, essas pessoas... Tá, é um pouco surpreendente que haja essa sequência, né, de pessoas insólitas. Mas elas existem, né? Elas estão aí, elas são super realistas, né? Eu adorei essa frase, eu tenho uma cara muito abordável. Nunca tinha ouvido nada parecido com isso. Não sei, é verdade, as pessoas não me gostam de me contar coisas, eu gosto de ouvir também, então é um super encontro. Muito bom. Eu falei do Camilo, na minha cabeça, né, que estava estruturando tudo com conto de fadas, ele é meio que aquele amigo escudeiro, né? Uhum, o arauto. E é engraçado porque normalmente esses amigos, assim, eles não têm um grande problema para resolver, né? Ele tá ali acompanhando o herói, né? E de fato o Camilo não tem problema algum para resolver. Ele tá procurando problema. Mas uma coisa que é interessante é que ele é um personagem homossexual e isso não é relevante. Ele simplesmente é. Não se trata disso no livro nem nada.
E recentemente eu gravei um podcast que eu acho que até vai sair depois desse, a minha linha do tempo é meio maluca, sobre essa questão LGBT na literatura, e uma coisa que as pessoas que eu estava conversando falaram era justamente isso, né? Que o que eles mais gostam, o que eles mais querem é que seja naturalizado, que você tem um personagem homossexual que isso não é relevante, por acaso ele é. Isso foi algo que tu pensou, isso foi algo que você quis naturalizar ali também através do Camilo, ou foi só por acaso mesmo? Acho que um pouco sim. Eu não sou, né, LGBTQIA+, não estou nessa sigla. Estaria nos simpatizantes da antiga sigla que não se usa mais. Mas vivo num meio com muitas pessoas LGBTQIA+, né, que é um meio artístico e tal. E mesmo que não vivesse, né, uma questão humanitária de querer que todas as pessoas tenham a chance de serem felizes e expressarem quem elas são, né? Mas, enfim, tudo isso para dizer que eu acompanho mas essas pesquisas, ou sei lá, né, essas pautas, essas demandas do movimento. Então, sim, né, eu tinha coisa de, tá, acho que é legal se algum personagem pudesse ser ou gay, ou lésbica, ou não binário, ou algo assim, só porque sim, né? E, de fato, o Camilo podia ter sido hétero, tranquilamente, né? E ter uma namorada que foi embora, meio que dá na mesma, assim, né? Então, por que não, né? Sim. Não faz parte da minha vivência direta, né? Então acho que tem uma limitação também do quanto eu conheço e tal, mas é algo que me importa, evidentemente, né? Então sim, o Camilo entra um pouco por aí, né? Por que não? É só a mesma pessoa. Tu falou antigamente a sigla tinha simpatizantes, né? Era GLS. E se eu sou ruim com nomes, imagina com siglas. Eu já consegui falar GLTB, eu errei todas as letras. Tirou tudo de ordem. Tirei todas, eu errei todas. Péssimo com isso. Em tua defesa também, a sigla vai aumentando, né? Então eu acho que eu já devo ter perdido umas letras aí Perdeu também. uma. Tu estava falando. Agora que eu tava misturei dizendo as letras, LGBTQIA+. tem um P agora. Ah, tem um P. QIAP+. Aonde ele... Tu não vai saber onde fica também, né? IAP+. IA? No final. IAP+, isso. Mas vamos deixar a sigla pra lá. Eu não sou bom com isso. Mas enfim. Ela se chama Rodolfo. Ele também tem muito humor. Apesar do Murilo ser um personagem bem angustiado, assim. Ele tem muito humor, bem mais que o Ruim em Leveza, né? Tem momentos realmente engraçados mesmo. Como foi trabalhar isso, assim? Eu sempre gosto muito de humor na literatura e eu acho que falta. Eu gostei muito de ter encontrado aqui. Eu também acho que falta, porque na minha vida o humor é uma ferramenta essencial, assim, para conseguir continuar vivendo, basicamente. E fico feliz que tu tenha achado que tem momentos engraçados, porque é sempre um desafio lidar com humor, né? Porque, enfim, claro, eu tentei criar momentos engraçados, mas poderia tranquilamente ter fracassado, e aí é horrível, né? Porque poucas coisas são piores do que uma piada que dá errado. Sim. Eu acho que o humor é, primeiro, uma questão de sobrevivência, assim. Segundo, uma ponte de conexão, né? Tipo, duas pessoas que riem juntas, tipo, já tá muito mais encaminhadas para conseguirem conversar do que pessoas nervosas ou tensas, né? Ou reprimidas, enfim, né? Então, acho que o riso compartilhado é muito uma conexão, né? Tipo, tá, a gente criou aqui um chão comum, se a gente consegue rir da mesma coisa, acho que a gente vai conseguir conversar, enfim. Então, acho que é uma coisa muito poderosa, assim, né? O humor, quando dá certo e, enfim, arriscado, né? Tipo, eu tinha medo também, né? Tô tentando aqui fazer algo engraçado e se não der, vai ser muito constrangedor. Mas eu acho que tem funcionado, porque mais de uma pessoa já me disse, né? É um livro que tem muito humor também, eu fico, ufa. E eu fico muito feliz, né? Porque eu queria mesmo que houvesse essa leveza nele, assim, né? Até para compensar essas angústias do Murilo, que é uma pessoa nada leve, nada dada às conexões humanas, né? Então eu queria que o humor desse uma compensada nele, assim. Eu acho que tanto tem algumas cenas que são mais abertamente engraçadas, assim, né? E de fato, você precisa ter muita. É muito arriscado trabalhar com humor, né? Porque é uma coisa que no teatro se fala muito, né? Assim, o drama não te obriga a fazer a pessoa chorar, mas o humor obriga a fazer a pessoa rir. E se ela não ri, você fracassou e aquele fracasso está evidente, né? Sim, todo mundo sabe. Quando uma piada dá errado, todo mundo sabe. É horrível. E dá um constrangimento pela pessoa, né? Contar a piada.
Total. É muito ruim. E tu fica sem saber o que fazer, né? Mas será que eu finjo que rio? Será que eu digo, fica tranquilo, acontece com todo mundo? É horrível, é uma situação muito E constrangedora. ele fica com aquela cara de que sabe que as pessoas também estão constrangidas, né? É um constrangimento que se retroalimenta, assim, com a piada ruim. Total, geral. Mas então... E tem algumas outras cenas que elas não são necessariamente tão humorísticas, mas que se você para imaginar, é muito engraçado. Tem uma cena do Murilo e do Camilo, que, aliás, assim, eu sou ruim com nomes, e aí tu coloca Murilo e Camilo ainda mais, né? Isso não facilita a vida de ninguém. E eles estão com o Rodolfo vai indo de um lado para outro da mesa, assim, né? Vamos colocar assim. E se você parar para imaginar essa cena, ela é muito engraçada. A tartaruga indo e voltando. Mas, enfim, falando agora do Murilo, de fato, do Murilo, ele tem essas angústias todas, a começar porque ele tá num... O relacionamento dele acabou de dar errado, né? A namorada dele foi lá para Goiás, e ele tá nessa angústia, as coisas, nada estão dando muito certo na vida dele, muitas coisas até por opção dele mesmo, né? Ele tem um emprego, entre aspas, aqui abaixo da qualificação dele, né? Meio que por opção também. Então ele começa nessa angústia, e aí ele encontra, né, o item mágico dele, que é o Rodolfo, e a Francesca, que ela é meio Sherazade, o próprio livro explicita essa referência, né? E é a minha única crítica, eu não gostei de estar explícito. Eu queria que Verdade, podia ter escondido. ficar escondido. Mas ela também é meio fada madrinha, né? Porque ela transforma ali a vida dele, dando missões para ele e tal. E aí o eixo da narrativa vai mudando, assim. Que era mais importante, essa relação dele com a namorada e tal, vai perdendo força e outras coisas vão emergindo na narrativa, e aí entram questões que eu não quero falar muito, mas assim, questões de sexualidade, de gênero, várias coisas. E agora, eu te fiz uma crítica, agora eu vou te fazer um elogio, porque é muito difícil você fazer essa mudança de maneira sutil, sem que o leitor quase não perceba tanto, e que não se frustre, né? Porque você pode começar o livro pensando, pô, eu me investi aqui, e ela seguiu para um outro caminho. O leitor pode se sentir meio enganado, né? Foi bem consciente que tu fez essa transição, era algo que pensava desde o começo, surgiu durante o livro. Como foi essa mudança, assim, do eixo temático? Foi bem consciente e com bastante medo de dar errado. Bastante medo isso de talvez eu esteja fazendo uma promessa ao leitor que eu não cumpro. Mas não sei, enfim, primeiro arrisquei, né? Segundo, tentei fazer com que houvesse desde o começo algumas pistas, assim, de que tem algo mais naquela historinha ali de um cara que perdeu a namorada e tá caminhando pela cidade, tá, é isso, mas não é só isso, né? Tem algo mais para ser contado aqui, vai ter outros desdobramentos, enfim. Não sei quanto essas pistas ficam claras ou não, se isso importa ou não, mas sim, eu tinha medo de que tinha medo primeiro de que ficasse, de que as pessoas largassem o livro pensando, o que eu vou ficar lendo a história de um cara com uma tartaruga para lá e para cá, sabe? Que absurdo. E tinha medo que as pessoas ficassem um pouco, eu achei que ia ser, tipo, sei lá, né, a história de um homem de coração partido, e aí de repente a gente está aqui falando de outras coisas que não tem a ver com isso necessariamente, assim, né? Mas, enfim, era importante para mim que justamente esse coração partido dele, ou assim, esse micro-universo que ele tinha feito com que fosse a vida inteira dele, né? Que era um micro-universo da namorada, e isso era meio que a única coisa boa que ele tinha, de que isso fosse justamente ficando menor ao longo do livro, sabe? De que ele fosse ganhando mais mundo e mais vida e mais perspectiva, e que aquilo fosse ocupando o lugar que deveria ocupar, que era muito menor do que o que ele estava fazendo parecer no começo, assim. Então, meio que o risco era inerente, assim, né? Tipo, se eu quero contar a história de um cara que percebe que o mundo é maior do que ele achava, eu vou ter que correr o risco de que o mundo que eu apresento inicialmente seja pequeno, né? Enfim, faz parte da história, não tinha muito como escapar, assim. E aí, sei lá, apostei nisso, de tipo, bom, talvez eu consiga criar uma coisa que soe tão absurda, insólita, que as pessoas vão ficar curiosas para continuar lendo, assim, né? Até a coisa começar a se ampliar. Tem isso, né? Tem podcasts, resenhas, tem, sei lá, sinopse, orelha do livro, tudo tentando dar a entender que a história se aprofunda depois, né? Tipo, não desista.
Mas sim, era um medo que eu tinha, né? Parece que eu vou contar uma história de amor e acho que, tá bom, é uma história de amor, mas acho que uma história de amor muito mais entre amizade e de amor pela vida, sei lá, né? Do que esse amor romântico. Engraçado que pra mim, lógico, não vou contar o final do livro, mas esse amadurecimento dele realmente me remeteu muito à coisa da fábula lá da tartaruga e desse caminhar do Rodolfo, porque é meio isso, né, assim, aceita e segue em frente, vai caminhando, vai caminhando devagarzinho, você vai vencer essa corrida, né? Uhum. Eu tenho que te perguntar também, tem um pinguim ali atrás de ti, é isso? Tem. Era uma noite fria e tempestuosa. Mas então, o elemento que faltava, entre aspas, no livro para mim, assim, para fechar a minha própria história dentro dele, né, era um vilão. E meio que aparece um vilão em algum ponto, e não só aparece, como ele tem um enfrentamento ali de herói e vilão com um dos duelos mais estranhos que eu já vi na vida. E que ao mesmo tempo ele traz uma sensação assim, tipo, o que tá acontecendo aqui, né? É muito esquisito, é meio engraçado, mas ao mesmo tempo é aflitivo, porque você sabe que tem personagens ali em perigo, né? Mas foi realmente uma cena que eu fiquei pensando, cara, que tá acontecendo aqui, né? É, esse enfrentamento, assim, como foi pensado pra ti, assim, como é que esse personagem entrou e, enfim, eu nem sei como fazer essa pergunta, mas esse duelo maluco, de onde surgiu isso? Eu queria que ele fosse isso, um momento de tensão, assim, né? Porque, enfim, alguém está em perigo ali, né? Mas claro que ele tem, o livro inteiro foi construído enfim, nessa ideia de ser um pouco esquisito mesmo, né? Então era inevitável que esse enfrentamento também fosse, né? Enfim, e esse personagem entra para também dar um pouco mais de realidade à Francesca, né? Que era uma pessoa que falava muito pouco de si, né? Ela fala muito, conta muitas histórias, fala muito do mundo, da vida, mas mostra pouco de si, né? E acho que esse personagem, esse possível vilão, serve um pouco também para isso, dar uma história para ela, assim, né? Um passado para ela. E aí, enfim, esse enfrentamento acho que é por aí mesmo, assim, né? O confronto do conto de fadas, né? Mas dentro desse registro que é, tipo, tá, eu criei toda essa situação um pouco estranha para os meus personagens, né? Então tudo vai resultar um pouco estranho, assim, né? Não tem mais como fugir. Mas eu acho legal isso, não sei, eu gosto, né? Eu gosto de livros um pouco esquisitos, filmes um pouco esquisitos, sei lá. Acho que eles nos tiram um pouco do eixo habitual. E realmente tem essa carga um pouco de duelo que eu falo, porque tem um pouco de quem vai ter mais coragem, quem vai desistir primeiro, tem essa atmosfera, Uhum. assim, que é bem legal também. Agora, eu queria falar, já falei dos dois livros, mas existem muitas similaridades entre eles meio que se conversam, né? Ambos os livros a gente pode dizer que são histórias de amadurecimento. No caso do Ela se chama Rodolfo, ou Ela se chama Sara. Ela, Esse é o novo. o Murilo ele é mais velho que a Sara, né? Então, assim, é um outro momento de Uhum. vida, é um outro tipo de amadurecimento, mas tem esse amadurecimento também. Ambos os livros têm os personagens em movimento. Os dois protagonistas estão em relacionamentos que deram errado ali, né? Eles têm problemas com seus relacionamentos. E como eu falei, né? O Diário dos Sonhos do Ruína e Leveza, ele também dialoga um pouco com as histórias da Francesca, né? Assim, é um pouco um alívio, aí entra um pouco mais de lirismo. Essas similaridades foram por acaso? Imagino que não, mas pode ser, nunca sabe. Enfim, são temas que tu gosta, são estruturas que tu gosta, tu quis realmente que as coisas se relacionassem. Como foi? A coisa do movimento, da estrada, ou, enfim, né? No Rodolfo, não é difícil falar em estrada, mas na rua, enfim. Isso era muito proposital, assim, né? Era muito, eu queria, essa era a minha proposta, né? Fazer uma narrativa de estrada numa cidade só. O Diário dos Sonhos, eu até, na minha cabeça, aproximava mais dos urubus do que das cartas da Francesca, mas Verdade. entendo de onde tu vem, assim. Mas acho que eu aproximava mais dos urubus, embora os urubus, para mim, não fossem um momento de alívio, como eram os sonhos,
Mas era isso, esse momento mais assim, não sei, tipo, lírico fora do texto, assim, não que os urubus sejam muito líricos, mas às Mas vezes são um pouco. É um lirismo diferente, né? Estranho, como todo o resto. Mas eu tinha essa ideia, assim, né, eu gosto de ter esses nacos de texto que destoam do resto da prosa do romance, sabe? De ter ali algo que foge da narrativa corrente que está em curso, assim, né? E aí, claro, o Ele Chama Rodolfo já é ainda mais picotado, digamos, porque ele tem a troca das mensagens, né? Mas ele ao contrário do Ruína e Leveza, ele é meio que linear no tempo, né? As coisas têm um começo, meio e fim, e a gente acompanha nessa ordem, né? O Ruína e Leveza fica alternando no tempo, né? Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas eu gosto muito disso, dessa inserção de enxertos de uma outra classe de texto. Tipo, isso aqui é outra coisa, né? O Diário dos Sonhos é uma outra coisa, não é uma prosa comum. Os urubus não são uma prosa comum, é uma outra coisa que está ali meio invasora, assim. Um pouco como o Camilo invade o apartamento do Murilo, assim, né? Mas eu gosto disso, assim, desses textos invasores. E aí, em termos de temáticas, acho que certamente são temáticas que me interessam, assim, a amizade é uma temática que me interessa bastante. E acho que esse momento, assim, né, pós-final de relacionamento, costuma ser um momento que as pessoas estão vulneráveis, né? Porque, enfim, acabou de dar uma coisa super errada na tua vida, né? A gente fica vulnerável e tem um lado ruim de estar vulnerável, mas tem um lado bom, né? De que tu está aberto a eu não sei, receber um e-mail de uma pessoa que diz: eu queria que tu atravessasse a cidade com minha tartaruga e entregasse ela pro dono de um bar, e tu pensa: eu vou fazer isso, né? Eu não sei mais o que fazer da minha vida, então eu vou fazer isso. Então acho que é um momento interessante de vida, assim, né? Em que a gente está um pouco perdido, e está um pouco perdido é um momento legal também, né? Para explorar outros caminhos. Então acho que é por isso que eles coincidem nessas coisas. Tu gosta de narrar no presente? É uma coisa que me chamou a atenção também. Gosto também. Uhum. Que também é sempre um desafio narrar no presente, né? É sempre difícil. Pode ficar um pouco cansativo também, é. Pode. Não, mas eu não senti. Não senti. Mas eu acho que é um. Quando eu vejo que começa a narrar no presente, eu fico. Vamos ver. Tá se arriscando Isso aí. aqui pode dar errado. É que nem a piada. Se der errado, vai ficar feio. Isso, exatamente. Um outro ponto que tem nos dois livros, que eu achei isso também interessante, que no Rio e Leveza, lógico, tem muito mais, mas tem personagens indo buscar algo espiritual. A namorada do Rodolfo, a namorada do Murilo vai lá para um retiro espiritual, e ele tem uma visão muito negativa disso. E a Sarah, tem essa cena que também é a cena particularmente engraçada no Rio e Leveza, que ela tá lá num ritual com o xamã, né? E todo mundo tá transcendendo pra caramba, e ela tá tipo, nada acontece comigo. E eu me identifiquei muito porque eu seria exatamente essa pessoa naquele ritual. E também como ela ficaria pensando assim, o que é que eu vou mentir aqui, né? Eu tenho que inventar alguma coisa para não passar, não ficar feio. Mas esse também é um tema que te interessa e não sei se você tem uma visão talvez não muito positiva sobre isso, porque em ambos os livros não parece estar muito positivo, né? Inclusive a Sarah, ela faz toda essa peregrinação lá no Peru, com essa coisa muito mística, mas ela acaba se descobrindo mesmo fora desse misticismo, né? Ela acaba se descobrindo na realidade ali, né? Como é para ti essa questão mística porque ela tá nos dois livros assim? Eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Mas acho que é algo que está aí no mundo, né? Afeta todo mundo, mesmo que a gente não vá atrás de nada disso. Eu, particularmente, não sou uma pessoa mística, nem religiosa, nem, sei lá, espiritualizada, ou enfim. Mas é evidente que eu convivo com pessoas que vão atrás disso, né? E aí, sei lá, tem pessoas que vão atrás, que vão para a igreja, tem pessoas que vão para um terreiro, pessoas que vão para um astrólogo, pessoas que vão para o tarô, sei lá, né? Então, acho que é muito comum que as pessoas busquem esses caminhos que trazem respostas do além, né? Seja pelo caminho que for, assim. Enfim, eu não tenho nada contra, assim, né? Mas eu, de fato, não consigo me relacionar com isso pessoalmente, assim, né? Sei lá, eu fico... Pode ser uma ideia meio absurda, assim.
Mas eu fico pensando que, eu vou descobrir se existe um além quando chegar a hora, sabe? Quando eu morrer, eu vou saber. Assim. Até lá, tu também é dessa política, assim. Eu penso exatamente da mesma maneira. Até lá, eu vou tentar me virar com as coisas que estão aqui, sabe? Então, para mim, tem acho que essa barreira de identificação mesmo, assim, né? São cenas bem rápidas, essas duas que tu menciona, assim, um pouco, porque eu acho que eu não consigo me relacionar com esses assuntos profundamente, né? Para mim, eles são realmente meio afastados, assim, eu fico tipo, eu acho que isso aqui não faz muito sentido, né? Para as pessoas que faz, que bom, que ótimo, né? Acho que deve ser um alívio, sei lá, né? Deve ser uma coisa super acolhedora. Mas eu não me encontro muito em nada disso. Da mesma maneira. Também acho que deve ser super reconfortante, mas eu acho que é um mistério que se fecha em si mesmo. Assim, a gente nunca vai conseguir saber, nunca vai conseguir provar. A ciência. Aliás, essa cena do Ruína e Leveza que eu falei lá, com a curiosidade, com essa coisa das pessoas pensarem que é biográfico, né? Eu comentei essa cena com uma amiga, aí ela falou, ela descreveu a cerimônia? Aí ela, então ela deve ter feito. Ela fez, certeza que ela fez. Uma coisa que eu esqueci de comentar do Ruína e Leveza, eu falei da cena de abertura do Ela Se Chama Rodolfo. A cena de abertura do Ruína e Leveza também é muito, muito legal. Aquela cena na mina, super claustrofóbica, assim. E é uma cena que conversa bem com o livro como um todo, né? Ela tá fechada, enfim, só um elogio. Não, obrigada. Essa aí foi outra meio arriscada, assim, né? Eu tinha um pouco de medo dela também, do tipo, as pessoas vão ler esse primeiro capítulo e vão achar que vai ser um livro de aventura e ação, e aí, de repente, tá lá uma guria sofrendo por amor. Mas pensei justamente isso que tu disse, assim, mas tem a ver, num outro nível, tem a ver com tudo, né? Com o livro inteiro, então vale a pena correr esse risco. Júlia, acho que escrever para ti é uma tarefa meio difícil, né? Você está sempre com medo de como as pessoas vão reagir. Mas é legal, sabe? Tipo, não sei, eu gosto de correr esses riscos. Não sei, acho que eu gosto de fazer essas apostas e ver se elas vão dar certo, assim, me dá uma certa adrenalina, sabe? É aquele medo bom, sabe? Medo de antes de pular de uma cachoeira, assim. Medo de antes de, sei lá, eu detesto cassinos, mas acho que deve ser uma sensação parecida a tu fazer uma aposta na roleta, sabe? E esperar o resultado, assim. É um pouco nesse sentido, assim. Acho legal correr esse tipo de risco. Antes da gente terminar, eu queria que tu falasse um pouco da Balbo. A pronúncia é essa mesmo, né? Espero que sim. É isso mesmo. Que eu achei um projeto muito legal, aliás. Inclusive, a proposta do curso, da oficina, né? De ser uma oficina permanente, que você fica o quanto tempo você quiser. Também tem outros serviços, né? De edição, de preparação de texto. Fala um pouco para as pessoas conhecerem a Balbo. A Balbo, que se diz assim mesmo, se escreve com U, para quem não vai poder ver, é Balbo. E a gente tem essa oficina permanente, justamente nessa ideia de que a pessoa possa entrar, desenvolver o seu projeto, ou, enfim, desenvolver as habilidades que ela quer, e pode sair a hora que quiser, né? Não tem começo e fim. Então, a gente está sempre tentando renovar, cada encontro a gente começa com uma breve aulinha sobre algum tema relacionado à escrita de ficção. A gente só trabalha com prosa, né? A gente não faz poesia. Então, a gente dá uma breve aulinha, ou faz um exercício com a turma ali na hora, e depois a gente foca em ler e conversar sobre os textos da própria turma, assim. Então, a gente tem alunas escrevendo romance, levam um capítulo a cada vez, tem alunas escrevendo livros de conto. Eu digo alunas porque são muito mais mulheres, mas tem homens também. Mas acho que, não sei, por ser eu e minha sócia sermos mulheres, acho que a gente acaba chamando mais mulheres. Mas a gente tem também um aluno escrevendo um texto de contos, outro que está ali pensando, eu quero escrever, não sei bem o quê, mas quero escrever, e vai descobrindo ali, sabe? Já chegou gente assim também, eu sou da área acadêmica, estou de saco cheio de escrever para academia e eu quero escrever umas coisas diferentes. E vai indo, assim, né? E disso, no fim das contas, vai sair um romance de uma aluna que chegou com esse discurso. Então, a gente queria um espaço que fosse assim, né? Aberto eternamente, desde que haja vagas, enfim, e que a pessoa possa desenvolver o seu próprio trabalho e se acabar e quiser sair, né? A gente tem uma aluna que acabou um romance agora e ela disse, bom, guris, agora eu vou sair da oficina, vou deixar esse negócio aqui de molho um tempo e depois eu vou ver o que eu faço, de repente chamo vocês para daí trabalhar o texto em si, que é o que a gente também faz, né? De trabalhar com preparação de originais
que acaba sendo um serviço que a gente presta muito para quem vai publicar em editora pequena, porque as editoras pequenas, em geral, não têm preparadores dentro de casa, assim, né? As editoras maiores têm um editor próprio, um preparador e tal, mas as editoras independentes muitas vezes não têm, né? Algumas até conseguem, mas muitas não têm braço para tanto, assim. Então, a gente acaba trabalhando muito com esse pessoal, assim. Às vezes é alguém que já tem um contrato de edição e às vezes é alguém que vai ir atrás de uma publicação depois, mas quer finalizar o texto com uma ajuda profissional, assim. Então, a gente faz isso também. Então, é muito focado no processo de escrita, assim, e de edição e de reescrita para fazer com que o texto chegue na sua melhor versão possível, assim, né? É o nosso foco. Quais são os seus próximos projetos? Você está escrevendo um novo livro? Tem um romance em andamento, que aí acho que vai diferenciar bastante desses outros dois, assim, ele vai daí para o outro lado. Mas tenho feito, assim, eu escrevi ele, sobretudo durante o doutorado, que eu acabei no começo do ano passado, isso. Então, enfim, ainda está em processo, assim, de escrita, reescrita, edição e tal. E aí, no meio do caminho, eu vou escrevendo uns contos, que eu não sei muito bem o que fazer, assim. Esses dias uma amiga perguntou, e aí, como é que tá o teu romance? Eu disse, tá ótimo, eu escrevi 2 contos nos últimos meses. Então, eu não sei, tem isso que tá rolando, assim, sabe? Eu tô procrastinando meu romance escrevendo contos. Esse é o que eu tenho feito. Não sei o que vai sair daí eu, sei lá, te conto daqui uns meses, eu acho. Mas tu pensa em reunir esses contos, lançar uma coletânea? Talvez, assim, tô vendo se sai alguma unidade daí, eles estão meio para todos os lados, sabe? Então, tô vendo se dá para achar alguma coerência e selecionar uns, deixar outros de fora e tal. Mas tô fazendo, assim, aí é legal que eu tô fazendo sem nenhuma pressão, assim, porque ninguém espera um livro de contos de mim, né? Então, tipo, alivia, assim, a pressão. Dá menos medo, né? Tipo, é uma coisa bem descompromissada. Então, Júlia, ela se chama Júlia. Muito obrigado pela tua presença. Foi muito legal a conversa. Não decepcionou, você estava lá. Inclusive, foi muito mais divertida do que eu imaginava. Obrigado. Eu realmente gostei muito dos teus livros, principalmente dela se chama Rodolfo, como eu já te falei. Achei um livro divertidíssimo. Achei até um alívio, assim, meio a leituras que a gente faz. Parece que tudo é muito pesado, tudo é muito, né? E veio um livro realmente que me pegou no contrapé, assim, sabe? Que legal. Foi muito legal. Eu tô indicando para todo mundo esse livro. Te desejo toda sorte. Espero que ele alcance o público e acho que vai fazer bem para as pessoas lerem esse livro agora. E é isso. Muito obrigado. As portas estão abertas. Volte quando você quiser. Eu que agradeço. Foi muito legal. E tenho que agradecer também ao Antônio Chacheneschi, que foi ele que fez essa ponte aqui, que indicou a Júlia, que me colocou em contato com ela. Então, valeu, Antônio. E até a próxima. Obrigada, Bruno. Até a próxima.